DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Bom, o que é o DHCP? É um protocolo de configuração dinâmica de hosts que usa o TCP/IP, concedendo IP, máscara de subrede, default gateway, gateway padrão, IP de um ou mais servidores DNS, de um ou mais servidores WINS e sufixo de pesquisa do DNS. Etapas do DHCP. O cliente DHCP envia uma mensagem discover em broadcast para encontrar um servidor DHCP disponível, é o discover. O servidor DHCP responde com uma mensagem offer, oferecendo o IP ao cliente, é o offer. O cliente DHCP envia uma mensagem request para aceitar o endereço IP oferecido pelo servidor request. O servidor DHCP envia uma mensagem acknowledge para confirmar a atribuição do endereço IP ao cliente, o acknowledge. Então aí embaixo você está vendo as etapas da conversação aí entre o cliente e um servidor DHCP, No primeiro momento, o cliente envia um DHCP Discover, utilizando o broadcast da rede. Segundo, responde o servidor DHCP com um DHCP Offer. O cliente envia uma resposta a esse DHCP Offer, que é o DHCP Request, que é um pedido de IP. O servidor DHCP envia para o cliente um DHCP ACK, ou seja, Acknowledge. Infraestrutura. Utilizaremos a infraestrutura abaixo descrita que será montada no VirtualBox. Então, basicamente a nossa infraestrutura, que a gente vai utilizar na prática, vão ser dois hosts, um servidor, um Windows 7 e o outro Ubuntu 22.04, e como servidor DHCP a gente também vai utilizar o Ubuntu 22.04 com uma rede interna e uma rede externa, obtendo o endereço DHCP. Vai ser um servidor DHCP, então tá aí essa rede, essa infraestrutura que a gente vai usar para configurar um servidor DHCP, ok? Implementação. Passo 1, verificar as interfaces de rede. Então a gente vai fazer isso através do comando dmesg, com auxílio do comando grep, para poder localizar aí placas de rede com o nome ENP ou ETH. Configurando IP nas placas de rede, a gente vai configurar através do netplan. Com isso a gente vai ter que entrar no diretório netplan, digitando cd /etc/netplan. Então verifica o nome do arquivo IANL de configuração existente na sua distribuição. Então para isso a gente vai dar um ls. Por padrão, o arquivo de configuração no Ubuntu Server 22.04 é frequentemente chamado de 50cloud.init.inl, mas pode variar. Anote o número do arquivo ou crie um arquivo novo caso nenhum esteja presente. Se nenhum arquivo IANL estiver presente, você pode criar um novo usando o comando a seguir para gerá-lo. Então a gente vai digitar netplan generate, que ele vai gerar o arquivo IANL, ok? Alternativamente, você pode criar um novo arquivo IANL com seu editor de texto favorito. Certifique-se de que ele tenha a extensão .inl e, por convenção, comece o nome do arquivo com um número, por exemplo, 01myconfig.inl. Faça o backup do arquivo de configuração atual, caso já exista, para evitar perda de configurações. A gente vai dar um cp com o nome do arquivo existente, .inl.old. Configure o arquivo IANL com as informações do seu IP estático. Aqui está um exemplo de como configurar a interface de rede com IP estático. Então aí a gente vai ter duas interfaces, Nesse caso aí, a interface NP0S3 vai estar voltada para o WAN, pegando o DHCP de algum outro servidor DHCP, ok? E a NP0S8 vai ter o DHCP desligado, ou seja, a gente vai usar a configuração estática do IP, e embaixo a gente bota o IP que a gente vai usar na rede interna. Aqui no meu caso, eu vou botar o IP 10.0.0.1, que vai ser o IP do meu gateway, ou seja, da placa de rede do servidor DHCP, que vai estar voltada para a rede local, ok? Salve as configurações e saia do editor de texto, verifique a sintaxe para garantir que não haja erros de formatação. Para isso a gente vai digitar netplan try. Se tiver algum erro de sintaxe, ele vai indicar lá para você. Se não houver erros, continue, aplique a configuração, netplan apply. Verifique as configurações se foram aplicadas com sucesso, IP ADDR show ou simplesmente IPA. Esqueci de colocar aqui, mas na hora da prática a gente vai ver. Bom, a partir daí a gente já pode instalar o
o servidor da DHCP, que é o passo 3. Tá? Para isso a gente vai digitar apt-get ou apt install isc DHCP server. No passo 4, a gente vai editar as configurações padrão do servidor DHCP. Para isso, a gente vai digitar vim /etc default isc DHCP server. A gente vai retirar o comentário que está antes ali da linha DHCP dv4 underline conf, para o servidor DHCP poder ler o arquivo de configuração do DHCP, que é o dhcpd.conf, ok? E na interfaces a gente vai digitar a interface que vai escutar os pedidos de DHCP. No meu caso, né, a interface que vai escutar os pedidos de DHCP é aquela que está virada para a rede interna. Passo 5, a gente vai editar as configurações do servidor DHCP. A gente vai dar um vim /etc DHCP /dhcpd.conf. Essas linhas, né, devem ser alteradas e configuradas aí do jeito que está. É claro, na minha situação, no meu caso, né, depois devem ser configuradas desse jeito aí, né, option domain name, vou botar ava.br, que é o meu domínio, né, option domain name servers, são os nomes dos servidores DNS. No caso aí eu botei o servidor principal do Google e o servidor secundário, tá? E a cláusula authoritative deve ser descomentada para esse servidor funcionar como servidor principal da rede. Subnet é a subrede que a gente vai usar para integrar IP, faça parte dessa subrede, ok? Então subnet 10.0.0 netmask 255.255.255.0 e ele vai dar aos clientes, além do IP, também o gateway da rede, no caso aí que é o gateway dessa placa que está virada para a rede local, que é o 10.0.0.1. A máscara de subrede, então tá option subnet mask 255.255.255.0, que é um /24, e o range of leased IP address, que é a faixa de IPs que vai ser usada, né, para entregar IPs aos clientes. Então vai de 10.0.0.100 a 10.0.0.254, ou seja, esse servidor DHCP vai poder entregar 154 IPs para quem se conectar à rede, ok? Logo abaixo eu posso também fixar um endereço IP para uma determinada máquina. No meu caso aí vai ser o host que eu coloquei como nome Windows 7. Como é que ele vai saber que ele tem que dar aquele endereço IP para uma determinada máquina? Através do seu endereço MAC, tá? Então, a máquina que tiver o endereço MAC 0800274763A1 vai receber o IP 10.0.0.120, tá? A gente vai fazer ela na prática para você ver como funciona direitinho. Então, depois disso tudo, eu vou reiniciar o servidor DHCP com systemctl restart isc dhcp server.service. No passo 7, eu vou verificar o status de serviço, se está tudo correndo bem, se o servidor iniciou corretamente. Então, com systemctl status isc dhcp server.service. E depois disso tudo, a gente vai para as máquinas clientes e vai testar se realmente essas máquinas estão pegando um IP do servidor DHCP que a gente acabou de configurar, ok? No caso do cliente Ubuntu 22.04, a gente vai alterar o arquivo de configuração de placa de rede, né? No caso aí /etc /netplan, no meu caso aqui 00 installer config.inl. Então a gente vai colocar o nome da placa de rede, no caso ali ENP0S3, e o DHCP4 a gente vai botar como true, ou seja, ele vai receber DHCP de algum outro servidor, ok? Então depois a gente vai digitar um netplan try, um netplan apply, e vai dar um IP ADDR show ou simplesmente um IPA para ver se o cliente, né, obteve um IP através do DHCP da rede. Para renovar o IP, você pode digitar um dhclient-r e a placa de rede, tá? No caso aí ENP0S3. No passo 10, configurar cliente Windows para receber IP do servidor DHCP é muito mais fácil, né? No Windows basta que a configuração da interface esteja como DHCP. Uma observaçãozinha: a interface do VirtualBox deve estar configurada com o tipo rede interna, tá? Depois a gente vai ver lá direitinho na prática que você vai ver como funciona. Então, algumas considerações, tá? O Default Lazy Time controla o tempo de renovação dos endereços IPs, tá? O Max Lazy Time determina o tempo máximo que uma estação pode usar um determinado endereço IP.
E algumas outras considerações são, por exemplo, configurar a placa de rede em distribuições mais antigas, né? Que em vez de você usar o NetPlan, a gente vai em /etc, /network interfaces e configura aí desse jeito, ok? Se a gente configurar o IP como estático, está lá embaixo, você está vendo lá, né? Alto NP0S8. Se você quiser configurar como DHCP, está vendo lá, ó, Alto Hot Plug, né? NP0S3 e Face NP0S3 e Net DHCP. E mais lá embaixo, para reiniciar a rede em distribuições mais antigas, né? Então, /etc, /nitd, /networking, restart. Desligar e ligar a placa de rede em distribuições mais antigas, né? É o if down e o nome da placa, né? E para levantar a placa, if up, o nome da placa também, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima com a prática.